O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Começando o tempo da quaresma, hoje o primeiro domingo, e não podia ser diferente, o texto do Evangelho é sempre esse. No início do ministério de Jesus, logo após o seu batismo, quando Jesus se recolhe em oração no deserto, 40 dias ali ele mantém de oração e de jejum, e justamente consagra assim também a quaresma para nós, ali no início do seu ministério. E aqui ele enfrenta Satanás e já o vence. E não por acaso os outros textos da liturgia. Na primeira leitura, o Gênesis, a vitória de Satanás sobre Adão e Eva, e que de uma maneira passa para todos os seus filhos. E aí na segunda leitura a gente tem São Paulo nos explicando ali na carta aos Romanos, como por um só homem a morte passou a reinar, também Adão, também por um só homem, Jesus, todos os homens vão encontrar a salvação. Como a falta de um só, Adão, acarretou condenação para todos os homens, todos nós submetidos à morte, por causa da nossa derrota lá com Adão e Eva, assim também a obediência, a justiça de um só Jesus trouxe a salvação a todos. E a gente vai ver Jesus vencendo Satanás aqui no início do seu ministério e depois durante toda a sua vida até a vitória definitiva sobre a cruz. E aí a gente vai vendo as tentações de Satanás sobre Jesus. E a primeira reflexão que a gente faz é justamente essa. Se o diabo teve a ousadia, a audácia de tentar até o Filho de Deus, que dirá a nós? Vai nos tentar também. Vai nos provocar a nos afastar de Deus, a desconfiar de Deus, a sermos indiferentes ao amor de Deus. Então, estejamos atentos para não cair na sua sedução ali, nas suas tentações, e permanecemos unidos a nosso Senhor, que é quem alcança a salvação para nós. Se deixando tentar por Satanás e o vencendo, Jesus também nos ensina, nos dá o caminho para vencê-lo. Nos 3 momentos aqui ele cita a Escritura e nos dá a chave, olha aí. Nós devemos ter sempre a palavra de Deus, a Sagrada Escritura diante dos olhos, sempre no ouvido, aqui, guardar no coração, como fazia a Virgem Maria, que ouvia e conservava no seu coração tudo aquilo que ouvia, e ele responde sempre com a palavra de Deus. A boca fala que o coração está cheio. A gente já ouviu a palavra de Deus, mas a gente tem que estar sempre ouvindo novamente, e guardando ela no coração. A gente vê aqui a insistência de Satanás, né, durante 3 vezes tentando a Jesus. E a primeira tentação, né? Olha aqui, ele vai lá então, Jesus em oração durante 40 dias, em jejum, começou a sentir fome, e Satanás se aproxima e diz: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus responde: Está escrito, ele cita o que Moisés disse ao povo no Deuteronômio, recordando o maná, ele fala: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão nos alimenta. Se a gente não tiver pão,
A gente vai desfalecer, vai desmaiar se não se alimentar. A palavra de Deus também. Se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, vamos perdendo força. Vamos desanimando, ficamos desmotivados. A palavra de Deus nos sustenta também, nos alimenta, nos dá força. Jesus recorda isso aqui. Mas que tentação foi essa? Que tentação foi essa que o diabo fez para Jesus? Olha, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. O que é isso? Que provocação era essa? Ele era filho de Deus, ele podia ter feito isso, estalava o dedo, transformava aquelas pedras em pães, mas ele não faz. Por que ele não faz? Qual seria o mal? Se Jesus fizesse, seria o primeiro milagre dele. E Jesus não tinha feito nenhum. Isso a gente sabe pela transformação da água em vinho lá em Caná, que diz lá, esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Olha aí, manifestou sua glória, seus discípulos creram nele. Então ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Poderia ter feito. Não fez. Mas por que seria uma tentação ele fazer? Por que ele estaria caindo em quê? Seria usar o seu poder em seu próprio benefício. Essa seria a tentação. De Jesus usar o seu poder, a sua autoridade para si mesmo. E ele nunca fez isso. Jesus fez milagres para muitos, atendeu a todos, mas nunca em seu próprio interesse, sempre no nosso. Se ele caísse nessa tentação, ele teria feito isso. Teria usado o seu poder para si e não foi o que ele fez. Vamos lembrar depois, no ministério público de Jesus, mais uma vez, ele multiplica os pães e alimenta uma multidão. Mas para ele não fez isso. Para os outros, sim. E por que ele fez para os outros? Sem ninguém pedir, ele se antecipa. Não quero despedi-lo sem se alimentar, senão vão desmaiar pelo caminho. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque tinham ido até ele para ouvi-lo. Olha aí. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Foram até Jesus para ouvi-lo. Jesus os ensinava. E depois, então, ele os alimentou. Me lembra aquela outra palavra de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto vai vir por acréscimo. Aí Jesus cuida depois disso. Meus irmãos, vamos pensar aqui, sabe onde é que essa tentação volta para Jesus? E mais forte até, ali ó, na cruz. No momento derradeiro de Jesus, essa tentação volta. E como ele venceu aqui também. Como é que foi aqui? Aqui foi o próprio diabo. Ele falou, você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Usa o teu poder em teu próprio benefício para aliviar teu sofrimento. Olha aqui na cruz. Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz, nós vamos acreditar. Usa o teu poder em seu próprio benefício para aliviar teu sofrimento. Jesus não faz isso. Não desceu da cruz. Não foi covarde. Não usou o seu poder para si mesmo. Chega, não aguento mais. Vocês estão sendo injustos comigo, eu vou descer. Não, bebeu o cálice até o fim. E é assim que ele confirmou a autoridade dele, que ele é filho de Deus. Tem um texto lá em Marcos que diz que o soldado, vendo como Jesus morria na cruz, disse, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E não pela sua ressurreição, mas já na cruz, esse soldado reconhece isso. Então, ele não caiu naquela tentação que se repetiu ali. E aí, permita-me fazer uma reflexão aqui que eu acho dramática, mas aqui no deserto, foi o próprio diabo que tentou Jesus. Apareceu para ele e falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ali aos pés da cruz, quem foi que falou? Não sabemos. Alguns transeuntes ali, talvez alguns soldados romanos, talvez algumas autoridades judaicas que queriam a morte de Jesus, alguns que estavam ali, falaram isso. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz, nós vamos acreditar. Olha lá, a outro salvou a si mesmo, não pode salvar-se, zombando de Jesus. Permitam-me dizer, essa reflexão que eu acho dramática, esses que disseram isso para Jesus ali naquele momento, estavam tentando Jesus. Eles se faziam de ministros de Satanás. Pensem comigo se não é verdade. Eles ali eram ministros do diabo. Emprestavam sua língua ao diabo para tentar Jesus. Então, só uma reflexão que eu acho importante a gente fazer. E aí depois continua. Ele tenta uma segunda vez, o diabo vai de novo provocar Jesus. E aqui ele já vai começando a se revelar, vai começando a se entregar. Quando a gente fala, né, a gente revela quem a gente é. Enquanto a pessoa está calada, a gente não sabe o que ela pensa, o que ela diz, tal, o que ela acha, o que vai no coração, no pensamento dela. À medida que a pessoa fala, né, como eu falei, a boca fala que o coração está cheio, a gente vai se revelando. O diabo falando, ele vai começando a se revelar também, ele se entrega. Aqui a gente vai ver
Por que da revolta dele com Deus? E o curioso, ele cita a Escritura, olha isso. Já que você me citou a Escritura, Jesus, eu vou te citar a Escritura também. Olha o diabo citando a Escritura. O diabo levou Jesus, então, ao alto do templo e disse, se és o Filho de Deus, olha aí de novo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e ele cita o Salmo 90. Deus dará uma ordem aos seus anjos a teu respeito, te levarão nas mãos, vão te guardar, para que não tropece em nenhuma pedra. O diabo reconhece a força desse salmo, que muitas vezes a gente deixa aberto na nossa casa, né? Deixa aberta a Bíblia no Salmo 90, o salmo que o diabo citou. Mas por quê? Porque esse salmo é um salmo forte, um salmo de confiança em Deus, no cuidado de Deus. Por isso que o diabo fica tão ressentido com ele, tão contrariado, revoltado. Olha o que diz aqui, Deus dará uma ordem aos seus anjos. Olha aqui, o diabo não é um anjo de Deus? Deus deu uma ordem a ele, de cuidar da humanidade, de guardar os homens, como deu aos outros anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os santos anjos da guarda, que cuidam de nós e guardam a nós. E o diabo não gostou dessa ordem, não quis cumprir essa ordem, rompeu com Deus por causa da humanidade. Por isso o ódio dele à humanidade. Eu vou cuidar dessa criatura fraca, desprezível, que é o ser humano, inconstante, infiel, pecadora. Eu com tantos dons, tantos talentos, tanta riqueza, tantos... Não vou me dobrar para servir a essa criatura desprezível que é o ser humano. Por isso rompe com Deus, porque não gostou dessa ordem que Deus deu aos anjos para cuidar de nós. Que coisa interessante. Como eu falei aqui, ele já vai se entregando. E uma reflexão, o diabo citando a Escritura. Então, atenção, isso mostra como a gente precisa da ação do Espírito Santo para nos conduzir. A gente precisa do magistério da igreja para dar autêntica interpretação da Escritura, porque só citar a Escritura não basta. A gente tem que fazer isso em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, com a assistência do Espírito Santo, né? Então, esse texto não tira o valor e verdade da Escritura, pelo contrário, confirma e fortalece como era uma palavra de vida. E por isso que o diabo rompeu aqui com Deus. E aí na terceira, ele se entrega mais ainda, né? Só uma coisa, uma reflexão também sobre isso, porque diante dessa palavra, Jesus responde, também citando o Êxodo, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso que está escrito lá também, né? Então, responde ele com a Escritura, eu não vou me atirar do alto do abismo, só para Deus mandar um anjo para me guardar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como eu falei, o diabo, ele distorce a verdade. E essa é a tentação, a provocação que ele faz para nós, por isso a gente tem que estar atento. Mais do que mentir descaradamente, o diabo sorrateiro, sutilmente, ele corrompe a verdade. E subverte a verdade. Ele aparentemente nos dá a verdade, né? Mas é uma mentira, mas vestida de verdade ali. Então, olha o que diz aqui na primeira leitura, a gente vai ver, quando ele tenta Adão e Eva. Vocês não podem comer das árvores, então, do jardim? Não, a gente pode comer, só não pode comer da árvore que está no centro do jardim, no meio do jardim, senão a gente vai morrer. Aí ele diz assim, não, vós não morrereis, desmente a Deus, mas Deus sabe que no dia que vocês comerem, ou seja, ele está dizendo, é como se Deus estivesse sonegando algumas informações a vocês. Deus sabe que se vocês comerem, ele está escondendo de vocês, como se Deus fosse um adversário, e não parceiro do homem. Ele sabe que se vocês comerem, seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses, versados ali no bem e no mal. E aí o homem então se sente tentado, a Eva e depois Adão, e come o fruto. E aí diz aqui o texto, nisso seus olhos se abriram. Então o diabo estava falando a verdade? Não. Ele não diz de que modo seus olhos vão se abrir. Seus olhos se abriram e se reconheceram nus e se cobrem com folhas de figueira. Perderam tudo. Vocês vão ser como deuses, não vão ser deuses. É muito diferente. Como se vocês fossem deuses. Porque vocês é que vão dizer o que é o bem e o mal para vocês. Não vão ter o Deus reinando sobre vocês. Vocês é que vão querer saber o que é o caminho de vocês e vão romper com Deus. Então é muito diferente. Mas olha como é que ele aparentemente tem verdade aqui. Vou dar um exemplo bobo. Outro dia eu estava vendo nessas coisas que a gente vê por aí, e aí eu associei. Eu falei, caramba, tem um exemplo aqui. Imagina que você vai pular de paraquedas, né? E aí o instrutor fala, olha, você puxa a cordinha, você está lá já no avião.
E como a gente treinou lá, você vai curtir aí o passeio durante 5, 10 minutos. Muito bem. Aí alguém vira para você e fala assim, mas é uma coisa que você não sabe, que o instrutor não disse. Se você puxar a cordinha, você vai ver o passeio ali durante 5, 10 minutos. Mas se você não puxar a cordinha, você vai curtir esse passeio até o fim da sua vida. Pois é. É mentira? Não, é verdade. Mas olha como é que é uma verdade distorcida. A vida vai acabar em 5 minutos, né? Mas é verdade. Só que essa é uma verdade meio tosca, meio boba. Qualquer um de nós consegue perceber a maldade que tem ali. É por isso a brincadeira. Mas existem outras que talvez não. Que o diabo ali vai destilando o veneno dele e a gente acaba se deixando levar. Né? Então, atenção a isso. Né? A quem que nós devemos ouvir e qual é a palavra que vai de fato, né, nos mostrar o caminho. E aí na terceira a gente tem... Aqui o diabo deixa cair a máscara dele, aqui ele se revela por inteiro. Se na segunda ele já se entregava, na terceira ele já se mostra totalmente e já revela o que vai no pensamento dele. Ele diz aqui, olha, mostrou todos os reinos do mundo, toda a sua glória e disse para Jesus, eu te darei tudo isso se você diante de mim se ajoelhar e me adorar. Todos os reinos do mundo, todo o poder do mundo, toda a sua glória eu tenho condições de te dar se você se dobrar para me adorar. Ele entrega tudo, ele bota tudo na mesa aqui, aposta tudo, coloca tudo que ele tem aqui. Ele troca por uma adoração. Aqui o diabo se revela e mostra o que ele queria. Ele queria ser Deus. O diabo queria ser Deus, queria ser adorado, queria ser Deus. Mas ele não é Deus. Então Jesus vira para ele e fala assim, vai-te embora, Satanás. Satanás significa inimigo. Adversário, inimigo, lá no Antigo Testamento. Vai-te embora, Satanás, pois está escrito. Ele cita de novo a escritura do Deuteronômio. Adorarás o Senhor teu Deus, somente a ele prestarás culto. Aí o diabo foi embora. Então, ali ele se revela e mostra o que ele queria. E mostra uma coisa também para nós, meus irmãos. Tudo ele está disposto a trocar por isso, né? Ele daria tudo, nos daria tudo isso aí se nós adorássemos. O que isso mostra? Que a nossa alma, o nosso espírito, nossa integridade, nosso caráter vale mais do que o mundo inteiro. Não adianta. Que adianta? Jesus depois vai ensinar o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder sua alma, perder sua vida. Nós, cada um de nós, assim, pode ser uma pessoa comum, uma pessoa simples, humilde, nós valemos mais do que todas as riquezas e todo o poder do mundo inteiro. Tudo isso é sopro, espuma, fumaça que vai passar. O céu e a terra passarão. Nós não, nós somos eternos. Filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, amados por Ele como sua obra-prima. E Deus nos chama à eternidade e a reinar com Ele. Então, atenção a isso, na quem nós devemos estar unidos. Né? Aí no final diz aqui, já estou me estendendo, mas concluindo, os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Lá na segunda tentação, ele não se lança, né, do alto abaixo do abismo, mas vai dizer o Papa Bento XVI que Jesus não tentou a Deus, se jogando do alto do abismo, mas ele humildemente desceu até o fundo do abismo. Essa foi a sua vida de serviço, de doação. Como o bom pastor que vai até o fundo do abismo para buscar a ovelha perdida. Se fere, se machuca, mas desce até lá por amor a ela e sobe de novo. Desceu até o fundo do abismo e viu a promessa de Deus cumprida de que ia mandar os anjos para guardá-lo. Quando Jesus, na véspera da sua paixão, está lá no Monte das Oliveiras, na sua agonia, suando sangue, e ele reza assim ao Pai, Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Diz lá que do céu Deus mandou um anjo que o confortava. E a mesma coisa aqui. Os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Meus irmãos, quem fizer uma opção pela fidelidade a Nosso Senhor, pela fidelidade a Ele, a duras penas muitas vezes, não vai ser desamparado. Deus sempre vai mandar um anjo para cuidar de nós. Né? Então que essa palavra nos mostre como vencer o Satanás. Né? Pela palavra de Deus, pela fidelidade, pela constância ali, mas sobretudo, mais importante, pela nossa comunhão com Jesus. Porque no fundo é Ele que vence. Mais inteligente, mais forte, mais sábio, Ele é que vence, nós unidos a Ele, como que no colo dele, unidos a Ele, nós vencemos também.